cara vê que o farol deu amarelo, deu verde para o outro e tá vermelho para ele, ele joga a moto na frente, seja o que Deus quiser. Por isso que nós temos hoje aí uma quantidade muito grande, um índice muito grande de mortes e de acidentes. E eu posso garantir para todos os internautas, todas as pessoas que têm interesse na questão, que se esse índice hoje ele é grande, a maior parte da culpa disso está na própria categoria. Então, os próprios motoqueiros que arriscam por demais e agem de maneira irresponsável no trânsito. Mas se eles são irresponsáveis, nós podemos fazer, através da compra de serviço, né, atitudes e também através de políticas públicas, né? Quer dizer, a partir do momento em que os nossos gestores, os nossos futuros governantes se sensibilizem para a questão. E cabe a gente, formadores de opinião, quem tem discernimento do assunto, cuidar de quem não está se cuidando, porque a vida é preciosa. Fábio, nós temos algumas mensagens. A primeira é da Bianca. Bom dia. Nossa, você hoje, Mônica. Que prazer vê-la. Te adoro. Tenha uma ótima Páscoa. Bianca, obrigada por participar e obrigada pelo carinho da mensagem. Uma ótima Páscoa a você também. Da Fernanda. Olá. Falo de Minas. Adoro o seu programa. Que Deus ilumine sempre o seu caminho, querida. Tudo de bom. Obrigada, Fernanda Pacheco. Para você também. Um abraço para todo o povo mineiro. Mariane Nobre. Boa tarde. Sou de Limeira. Não sabia que o horário do seu programa tinha mudado, mas tudo bem. Estou adorando a entrevista. Mariane, obrigada pela mensagem, mas o horário do meu programa não mudou. Esse programa vai ser reprisado segunda-feira às 19 horas. É por questões pessoais, né? Eu continuo com problemas de saúde, quer dizer, não poderia vir aqui no dia 5, né? E eu acho essa entrevista tão interessante que conseguimos a gentileza aqui da TV Orkut, né, através tanto do presidente do Petrúcio quanto do querido Maurício Lima, que é o produção, arranjassem esse horário. Então, por isso é que eu estou aqui agora. Não passar ninguém também não vai ajudar muito. Então, é muito importante para todo mundo aí que estiver ouvindo, que se deparar com uma situação de dificuldade, insistência e perseverança sempre, mas procurando também aprender alguma coisa de bom, porque toda situação ruim, ela pode proporcionar algo de bom. E aí acabei ficando desempregado com a ajuda de alguns amigos, 3 grandes amigos, que eu tenho que mandar um grande abraço para eles, que é o Douglas Ortiz, né, o Vladimir, o Fábio Fauzi, são grandes amigos que... Oh, que carinho! A amizade é a coisa mais preciosa também do mundo. Um belo dia acordei, depois de 17 dias na rua, levei um sermão de um morador de rua, conhecido como Roberto, né, ele se intitulava Engenheiro Roberto, e quando nós perguntávamos engenheiro do que, ele falava engenheiro da vida, né? E aí um dia, contando a minha história, né, o engenheiro Roberto falou: rapaz, essa situação toda, a culpa é sua. E aquilo fez, sabe, como que eu me sinto, pô, como eu tô tomando sermão num cara que tá na mesma situação que eu. E aí eu dormi, né, peguei lá meu cobertorzinho embaixo da marquise do Banco Itaú no metrô Conceição e falei pra mim mesmo: não, amanhã quando eu acordar eu vou bater de porta em porta. E aí, quando a última porta se fechar e ninguém puder me ajudar, eu vou pensar em um novo rumo. E bati de porta em porta, recebi muitos nãos, não tenho raiva, não tenho mágoa de nenhum dos nãos que eu recebi, porque cada pessoa que me falou não, ela tinha o seu motivo particular e eu respeito isso. Mas eu achei 3 amigos que me deram a mão, um me levou para a casa dele, o outro me deu a condição da roupa limpa, o outro me deu uma ajuda financeira para procurar o trabalho. E aí, quando ele me deu R$50 para procurar o trabalho, e aí eu percebi que R$50 não iam durar muito,
né, que logo ele estaria precisando de dinheiro de novo. Poxa, a situação financeira ela é sempre tão difícil para todo mundo, né? Então como é que eu vou? Então eu tive a ideia de ir para o Largo do Socorro, em Santo Amaro, em São Paulo, e comprar lá algumas balas, algumas coisas. E aí eu fui nos comércios, né, onde as pessoas me conheciam, explicando a minha situação, que eu estava desempregado e vendendo R$ 1 cada balinha. E graças a Deus todo mundo me ajudou. Eu fiquei 3 meses nessa. Comecei a ganhar um dinheirinho e que já me permitia procurar trabalho no período da tarde, mandar currículo. Só que a coisa não andava, né, Mônica? Estava vivendo um período difícil, psicologicamente abalado. Mesmo com a ajuda dos amigos, a coisa não andava. Até que um deles prestou um concurso para a Polícia Militar e desenvolve hoje um belíssimo trabalho lá no 37 BPM, na região do Capão Redondo. E ele fazia um trabalho para uma empresa que distribui material de propaganda para revistas, e se juntaram os 3, compraram uma moto. Um belo dia me chamaram lá e falaram: a gente precisa te dar uma notícia. Eu falei: poxa, os caras vão falar que não dá para ficar mais lá, né? Eles falaram: não, tá aqui, ó, a gente comprou essa moto aqui e arrumou um emprego para você em tal lugar, você já tem habilitação e amanhã você começa a trabalhar. E aí comecei a trabalhar, né, diferente da maioria dos motoboys. Comecei a trabalhar numa rotina de trabalho onde eu chegava na empresa às 7 horas da manhã, pegava o material, distribuía na região de São Bernardo, né, São Bernardo, São Caetano e Santo André, somente em bancas de jornal. Fiz muitas amizades, tenho grandes amigos lá hoje, em decorrência desse trabalho. Só que ainda não era o suficiente para a situação que eu estava vivendo, né? E então fui pro motofrete, né? Para os 5,50 a hora, que na minha época eram R$4 alguma coisa. E ali entrei numa rotina maçante de trabalho. Eu chegava na empresa para recolher o material às 7 da manhã, entregava esse material até a 1, e da 1 às 8 da noite eu ia pro motofrete 5,50 a hora e encerrava o meu expediente às 19 horas, onde eu iniciava um novo expediente na região do Higienópolis, numa pizzaria que na época era o primeiro delivery de São Paulo que entregava pizza até as 4 da manhã. Lá eu tive uma condição melhor de trabalho, um registro na carteira. E fiquei nessa por 3 anos, trabalhando quase que 17 horas por dia. Fazendo a empresa de manhã, né, com salário fixo, o motofrete à tarde e a pizza das 8 às 4 da manhã. Muitas vezes eu nem voltava para casa, eu esticava um papelão ali no Carrefour da Marginal Pinheiros, que é 24 horas, cochilava um pouquinho, lavava o rosto e voltava para o trabalho. E no início desse período, sem dinheiro, né, só com um troquinho para poder abastecer, você vai, à medida que você vive uma dificuldade e as coisas vão acontecendo, você vai criando ferramentas. E foi justamente nesse período que eu aprendi a criar as ferramentas para os momentos de necessidade. Então eu saía para fazer um trabalho de moto e não tinha dinheiro para almoçar, mas eu perguntava para alguém onde era a feira mais próxima. E aí lá eu parava a minha moto, conversava com o cara da barraca de banana, que me dava uma banana, e assim sucessivamente. Dali a pouco eu estava com meia dúzia de frutas, comia as frutas, tomava uma água e voltava pro trabalho. E fui fazendo isso, né, até ter a condição aí de voltar a ser uma pessoa normal, poder parar num comércio, num bar, né, e almoçar. E de lá para cá eu fiz isso a minha vida inteira, fui criando ferramentas. Fui percebendo que o serviço de motoboy era um serviço muito descriminalizado, que era você chegava nas empresas, muitas vezes você não podia nem entrar pelo elevador convencional, mas eu fui percebendo também isso, que isso era um pouco de culpa da categoria, porque o cara chega lá com o cabelo todo despenteado, a barba sem fazer, o rosto preto de fuligem, isso causa, né? Nenhuma boa empresa quer que o seu cliente chegue na recepção e se depare, né, com uma pessoa com uma jaqueta toda encebada, o cabelo despenteado e a barba por fazer e o rosto todo preto de fuligem, né? Isso realmente, não desmerecendo a pessoa, mas isso causa, né, uma má impressão. E eu fui percebendo isso. Daí por diante comprei uma toalhinha de rosto escura. Então sempre antes de entrar em cada empresa eu lavava o rosto, passava a toalhinha, dava uma penteadinha no cabelo, tirava a jaqueta, subia com uma camisetinha polo de golo. E aí a tratativa eu posso te garantir que era outra. Por conta disso eu fiz muitas amizades. Depois de 3 anos nesse ritmo eu fui ficando meio cansado, né? Meu filho nasceu, eu já me preocupava. Nunca sofri nenhum acidente grave, nunca caí, nunca quebrei nada. Fui percebendo que muitas vezes você está no corredor da Marginal Pinheiros e aí o que o motoboy faz? O carro da frente dá a seta para entrar, o motoboy tem mais pressa que ele, né?
que o serviço dele é sempre mais importante, né? Pelo menos é assim que todo mundo pensa, e não deveria. Então você acelera para o cara poder não passar. Então eu fui percebendo que mudar o que a maioria fazia iria preservar a minha vida e a minha integridade. E também, né? Então eu passei a mudar, eu comecei a fazer tudo aquilo que as pessoas não faziam. Então tá na Marginal Pinheiros, o cara deu certo, eu diminui a velocidade para ele poder